Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que PT aciona a STF contra a decisão do ministro Nunes Marques, que livra deputados bolsonaristas de cassação. Terminam as buscas por desaparecidos em Pernambuco e o número de mortos por causa das chuvas é de 128. E no esporte, Rafael Nadal está de volta na final de Roland Garros. Panorama CBN. Olá, para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. Sextou com treta no judiciário. E se você não está entendendo nada, eu vou recapitular aqui a história que foi contada na edição da manhã de hoje do Panorama CBN pela Bianca Santos. E é o seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, ele devolveu o mandato ao deputado federal Valdevan 90 do PSL de Sergipe, que foi cassado em março pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder econômico e compra de votos durante a campanha eleitoral de 2018. E já se prepara que esse assunto é bem complicado, mas você precisa saber. Só para você se inteirar ainda mais sobre esse caso, o deputado Valdevan 90, que foi beneficiado por Nunes Marques, teve o mandato cassado porque, de acordo com o TSE, moradores de municípios sergipanos foram pressionados para simular doações ao então candidato. E a investigação mostrou dezenas de doações de R$ 1.050 feitos na mesma agência bancária em dias próximos. Mas na decisão de Nunes Marques, ele entendeu que o TSE inovou no entendimento usado para tirar o mandato do deputado e que ele não poderia ser punido por regras que não valiam em 2018. Segundo o ministro Nunes Marques, só nesse ano é que o TSE passou a aplicar que a compra de votos também afeta os demais concorrentes da disputa proporcional, determinando a nulidade dos votos. Guarda essa informação. Na noite de ontem também, Nunes Marques estava muito inspirado e ele deu uma outra liminar que suspendeu a determinação do TSE que cassou o deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, do União Brasil. Ele foi cassado por ter propagado fake news contra o sistema eleitoral. Inclusive, ele fez isso durante uma live do presidente Jair Bolsonaro e os dois espalharam notícias falsas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. E essa decisão do TSE que cassou o deputado é muito emblemática, porque é a primeira vez que o STF tomou uma decisão desse tipo contra um político que propagou fake news. Então, até por isso que essa liminar do ministro Nunes Marques de restabelecer o mandato desse deputado representa uma afronta ao TSE e o deixa ainda mais isolado perante os demais colegas da corte. E depois dessa decisão aí de Nunes Marques, adivinha? O presidente Jair Bolsonaro, que indicou Nunes Marques para uma vaga no STF, comemorou essas duas decisões. E eu falei para você que sextou com treta porque o ministro Nunes Marques, sozinho com essas duas liminares, resolveu passar por cima da decisão de todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Porque, como eu contei para você, esses dois casos já foram julgados. Então, daqui a pouco eu vou contar para você mais sobre a reação de alguns ministros do STF, do TSE, sobre essa manobra arriscada e solitária de Nunes Marques. Bom, depois dessa decisão, hoje o PT resolveu recorrer desses dois atos do ministro. No recurso, o PT afirma que a decisão de Nunes Marques violou diversos entendimentos da própria corte e vai gerar uma grave lesão à ordem pública. O partido disse ainda que a supressão de instância viola a ordem pública, motivo pelo qual a decisão liminar do ministro Nunes Marques deve ser cassada, porque representa uma afronta às regras processuais
processuais impostas, além de violar a competência do Tribunal Superior Eleitoral e também o princípio da segurança jurídica. Agora, a competência para analisar esse tipo de ação que foi usada pelo PT é do presidente do STF, Luiz Fux. E eu falei para você que esse caso é bem complicado, né? Porque envolve várias instâncias, vários poderes. Então eu vou te contar uma outra frente desse caso. Depois dessas duas decisões, o ministro Nunes Marques, ele deve ter percebido que mexeu em um lugar que ele não deveria. Tanto que ele sinalizou que pode encaminhar a segunda turma do STF os processos que tratam de mandatos de parlamentares bolsonaristas que foram cassados por decisões do TSE. Mas para isso acontecer, é necessário que alguém provoque o STF, né? Alguém precisa entrar com recurso. E até o momento que eu gravo este episódio, nenhum recurso foi apresentado. E essa segunda turma do STF, ela é formada pelo próprio Nunes Marques, além do presidente do TSE, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e André Mendonça. A tendência que a nossa reportagem apurou é que o colegiado derrube a decisão de Nunes Marques, especialmente com os votos de Fachin, Lewandowski e Gilmar Mendes. Já Nunes Marques, ele deve se manifestar para manter essa decisão e só aí uma indefinição de qual deve ser o voto de André Mendonça, que é uma incógnita, já que ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no STF. E eu falei para você que eu ia contar como os ministros do STF reagiram a essa decisão solitária de Nunes Marques, né? Hoje o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições, disse que a Justiça vai monitorar casos de abuso de poder político e econômico de candidatos. E ele disse que a Justiça Eleitoral não pode fazer a política do avestruz e fingir que nada acontece. Todos os meios das redes serão considerados meios de comunicação para fins de abuso de poder econômico e abuso de poder político. Quem abusar por meio dessas plataformas, a sua responsabilidade será analisada pela Justiça Eleitoral da mesma forma que o abuso de poder político, o abuso de poder econômico é pela mídia tradicional. Nós não podemos fazer a política judiciária do avestruz, fingir que nada acontece, coloca a cabeça, que bonito. Não, é uma empresa de tecnologia realmente. Sentiu aí a indireta? Porque aqui eu senti. E o presidente do TSE, Edson Fachin, também disse hoje que no Brasil estão em xeque as liberdades políticas e a eficácia da escolha popular. Não tenhamos dúvida, no Brasil de hoje estão em xeque as liberdades públicas e está em xeque a eficácia da escolha popular. Na contramão dessa desinformação, nós temos a evidência dos fatos. O Brasil, há mais de 25 anos, celebra eleições íntegras, eleições asseguradas por um processo de votação sabidamente seguro, limpo e auditável. Obviamente que falamos sobre esse assunto durante a programação da CBN, porque é bem polêmico, e os nossos comentaristas Carlos Alberto Sardenberg e Vera Magalhães falaram sobre o futuro dessa manobra de Nunes Marques, que pode dar bem errado. Na sua avaliação, se for para o plenário, cai a decisão do Nunes Marques? Cai por 9-2 ou talvez até por 10-1, Sardenberg. Por quê? E por que eu estou me concentrando nesse caso, apesar de você ter dito muito corretamente que ele deu duas decisões? Mas é que esse caso do Francisquini está sendo usado pela Justiça Eleitoral como o caso jurisprudencial paradigmático para punir fake news nessa eleição. Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes tinha dito que o Tribunal Superior Eleitoral tem uma jurisprudência sobre esse caso e que qualquer um que propagar fake news, principalmente sobre as urnas, que qualquer um que fizer isso terá seu registro cassado. O Alexandre de Moraes disse isso na quarta-feira e o Nunes Marques revogou a cassação na quinta. E aí, então, é por isso que é muito importante esse caso. Esse caso é um caso que os ministros do TSE
tem muito apego a ele, então eles vão fazer toda a pressão possível sobre o ministro Fux, o ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen, que são integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Eles vão fazer uma pressão muito grande sobre o ministro Fux para que isso vá ao plenário. E vão contar claramente com o Barroso, que é ex-presidente do TSE. Agora vamos para Pernambuco, porque a tragédia provocada pelas chuvas no estado deixou no total 128 mortos. A maioria deles em deslizamentos de barreira no Grande Recife. E o corpo da última desaparecida, Mércia Josefa do Nascimento, de 43 anos, foi encontrado em Camaragibe na manhã dessa sexta-feira. Essa tragédia é a segunda maior na história do estado devido ao total de vítimas e deixou 9.304 desabrigados e 31 cidades em situação de emergência. E voltou a chover forte nessa sexta-feira. Ruas ficaram alagadas no Recife e em várias cidades da região metropolitana, como Olinda e Jaboatão dos Guararapes. Mas não houve registro de feridos ou vítimas até a gravação deste podcast. E agora eu vou fazer uma pausa aqui no noticiário para trazer um recado do patrocinador deste podcast. O Banco BV busca acelerar a inovação utilizando dados, tecnologia e o poder do ecossistema para pensar e experimentar soluções que agregam valor. É um dos bancos brasileiros mais conectados com o ecossistema de inovação e conta com uma equipe especializada e parcerias com os principais hubs de inovação nacionais, conexões em Israel e outras regiões do mundo. E alinhado com essa premissa, o Banco BV firmou recentemente um acordo de co-inovação com o Google Cloud, isso ao redor de ciência de dados, inteligência artificial, machine learning e entre outros. Além da inovação implementada por investimentos e parcerias estratégicas, o BV Lab utiliza a tecnologia, dados e o poder do ecossistema para criar protótipos e experimentar novas soluções no mercado financeiro. E para saber mais sobre os produtos e serviços, acesse o site bv.com.br. Voltando ao noticiário, a Justiça Mineira aceitou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais contra a Cláudia Mônica Torres. Ela é a mulher que se passou por uma enfermeira e aplicou falsas vacinas contra a Covid-19 em empresários e políticos de Belo Horizonte. Tenho certeza que você deve se lembrar desse caso, né? E além dela, outros 5 envolvidos na fraude também se tornaram réus. E são eles: o companheiro de Cláudia, 2 filhos, o irmão dela e um amigo da família. Eles são denunciados por associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E de acordo com as investigações da Polícia Federal no ano passado, durante o estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia de Covid, a falsa enfermeira e os demais envolvidos se associaram para cometer crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Conforme o apurado pela PF, os réus comercializaram aplicações das vacinas contra a Covid pelo valor de R$ 600 cada, considerando a aplicação de 2 doses. E eles fizeram as vítimas acreditarem que se tratava dos imunizantes, quando na verdade a substância aplicada era soro fisiológico, ou seja, a PF concluiu que os empresários caíram em um golpe. E como não se tratava de vacina, esse caso foi encaminhado para a Justiça Estadual. E até por esse motivo, esses empresários e políticos que tentaram furar a fila da vacinação deixaram o quadro de investigados e passaram a ser vistos pela corporação como vítimas de um estelionato. Além da suposta enfermeira, os outros réus foram acusados de participação nos crimes por oferecer a vacina,
fornecer contas bancárias para os depósitos dos valores pagos pelas vítimas, transportar a profissional para locais de vacinação, alugar veículos que eram usados nos crimes, além de ocultar a origem do dinheiro. Agora, os réus têm prazo de 10 dias após serem citados para apresentar a defesa contra as acusações feitas pelo Ministério Público. Ainda falando de judiciário, presta atenção nessa história. A Justiça cancelou o Festival da Banana, que seria realizado na cidade de Teolândia, isso após um pedido do Ministério Público da Bahia. E esse município, ele está em estado de emergência desde o final de 2021 por causa daquelas fortes chuvas que atingiram o sul do estado. E as atrações aí desse Festival da Banana tinha, por exemplo, o cantor Gustavo Lima, que receberia um cachê de R$704 mil. E na decisão de hoje, a Justiça estabeleceu que, caso haja um descumprimento, a Prefeitura vai pagar multa correspondente aos valores de contrato. E também ficou determinado que a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Coelba, suspenda o fornecimento de energia nos locais onde os shows seriam realizados e que os equipamentos sonoros sejam lacrados. Ao todo, esse evento teria 28 atrações com custo de R$2 milhões, valor que corresponde a 40% do dinheiro gasto com a saúde no município no último ano. E esse valor se aproxima dos R$2.300.000 que o governo federal encaminhou à prefeitura no dia 26 de dezembro de 2021 por causa da emergência da chuva. E como eu expliquei para você, o cancelamento do evento foi determinado pela Justiça após um pedido do Ministério Público da Bahia. No documento, o MP destacou que não é possível que o mesmo município que informou necessitar de ajuda e recursos para salvaguardar a sua população de catástrofe natural, mesmo vivenciando um estado de calamidade televisionado para o Brasil inteiro, anuncie em poucos meses a contratação de artistas com cachês incompatíveis com as dimensões, arrecadações, necessidades de primeira monta e saúde financeira do município. Este festival aconteceria amanhã, no sábado, e terminaria no dia 13 de junho. Hoje, a Justiça Federal do Acre determinou que o IBGE inclua questões sobre orientação sexual no censo demográfico desse ano. Essa decisão atendeu a um pedido do Ministério Público do Acre e, embora a decisão tenha uma origem em uma ação local, vale para todo o país. Porque quando o Ministério Público Federal apresentou a ação, o Instituto disse que perguntas sobre gênero configuram um quesito sensível e podem ser consideradas invasivas. Na ação que foi apresentada à Justiça Federal do Acre, o Procurador Regional dos Direitos Humanos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, argumentou que fazer o censo sem pergunta sobre a identidade de gênero e orientação sexual impede a formulação de políticas públicas que atendam às necessidades da população LGBTQIA+. Na decisão em que determinou ao IBGE a formulação das perguntas, o juiz Erley da Luz Brasil disse que, embora a população LGBTQIA+, integre a sociedade há milênios, a comunidade é relegada à invisibilidade social. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,03% aos 111.238 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,20% aos R$ 4,779. Já o euro terminou o dia negociado com uma desvalorização de 0,46% aos R$ 5,124. No cenário internacional, eu vou falar sobre a guerra na Ucrânia, que completou hoje 100 dias. E a Rússia fez um balanço dessa operação militar especial. Eu digo operação militar especial porque o Kremlin não classifica essa invasão na Ucrânia como uma guerra. E o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que a Rússia alcançou alguns de seus resultados na Ucrânia. Dmitry Peskov sinalizou ainda que o país não planeja, por enquanto, o fim da guerra. Ele disse que as tropas russas vão continuar na Ucrânia até que todos os objetivos sejam alcançados.
Já a principal avaliação da Ucrânia e de países do Ocidente é que, diante de uma tentativa frustrada de conquistar a Ucrânia rapidamente e de tomar a capital do país, Kiev, a Rússia redirecionou seus objetivos para conquistar algumas cidades do sul, como Mariupol, e também a região leste do território ucraniano, onde já havia movimentos separatistas pró-russos antes da invasão. E agora, segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, a Rússia já prepara suas tropas para uma guerra prolongada. A ONU também se manifestou hoje sobre o conflito. Segundo o secretário-geral adjunto e coordenador de crises da Organização das Nações Unidas, Amin Awad, a guerra na Ucrânia não vai ter um vencedor. A ONU informou que a invasão russa tem também um preço elevado para os civis, como a destruição e a devastação de cidades e localidade, e as perdas de vidas, casas, empregos e perspectivas. A ONU informou ainda que em pouco menos de 3 meses, quase 14 milhões de ucranianos foram obrigados a fugir de suas casas, a maioria mulheres e crianças, o que chamou de um fenômeno sem precedentes na história. No esporte, se você curte tênis, eu preciso contar para você que Rafael Nadal está de volta na final de Roland Garros e vai seguir na busca pelo 14º título da carreira na quadra central de Paris. E hoje, na reta final do segundo set, quando o espanhol vencia por 1-0 e tentava o empate no segundo, Alexander Zverev, que era o adversário dele, torceu o tornozelo e foi obrigado a abandonar a partida após 3 horas e 12 minutos de confronto. E pelas imagens, a torção foi bem feia, não recomendo que você veja. E esse abandono aí custou ao alemão também a chance de ser o número 1 do mundo, além de conquistar o primeiro Grand Slam da carreira. Parece que teve um ministro em Sucupira que deu uma decisão polêmica e está repercutindo lá nas terras do Odorico Paraguaçu. E é melhor ouvir para entender, viu? Tem de tudo hoje na Rádio Sucupira. Esse juiz é um demagogista praticante. Tá dando notícia em jornal, em televisão. Homem, será que ele não é candidato a deputado? É não. E é um homem muito direito, que merece todo o nosso apoio. O que ele pretende é promover o saneamento moral de Sucupira. O ministro Cássio Nunes Marques deferiu uma liminar favorável à restituição do mandato do deputado Francisquini, estadual do Paraná. O senhor sabe, não é? Não é só a oposição, mas a cidade inteira está convencida de que houve fraude na apuração das eleições. E já identificamos 2 urnas que eu digo ou são fraudadas ou adulteradas. Mas a imprensa, a televisão tá rodando por aí, vai ver que tudo isso aí é mentira, não é? Não, se nós tomarmos os providenciamentos acautelatórios para transformar essa mentira numa verdade. Mas como assim? Eu recebi vários vídeos, recebi telefonemas, tá? Que o cara ia lá apertar o 17 e aparecia o 13. Ninguém falava o contrário. Quando ia apertar o 13, saiu o 17. Ninguém. Isso é um documento, isso é uma prova do contraventismo que impera nessa terra. Pra frente, Sucupira! Nós sabemos aqui que o TSE está tendo medidas arbitrárias, né, contra o Estado Democrático de Direito, atacam a democracia. Para que haja democracia é preciso que, antes de tudo, que haja liberdade, que a lei seja cumprida. Permito-me convidar o corpo diplomático sediado em Brasília a buscar informações sérias e verdadeiras sobre a tecnologia eleitoral brasileira, de modo a contribuir para que a comunidade internacional esteja sempre alerta contra acusações levianas. Uma prova de que, na minha administração, não há segredo para o povo. Cara de pau. TSE é premiado com faz diferença na categoria personalidade do ano. O TSE. Quem são os jurados? Esse time de autoridades aqui, né, de julgadores e jurados, não podia ser outra coisa. O TSE realmente é uma maravilha. O senhor agora virou piadista?
Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Só matando esse filho do cão. Incrível, nojento. Só matando. O Tonico. Não venha com palavras de baixo calão, que só falta o senhor chamar qualquer deputado para briga nesse plenário. O senhor está exagerando há muito tempo. O senhor está muito mal acostumado nessa casa, tá vendo? Seu cara safado, o filho do cão. Mas agora ele já está passando dos limites. Não tem a palavra Vossa Excelência, não. Muito bem. Agora que os partidos começam a escolher seus candidatos, é bom avivar a memória do povo. Eu não vou ser calado por um ditador nessa sessão. Eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Eu vou e Vossa Excelência não pense que eu tenho medo de Vossa Excelência quando ficar arisco aí no plenário chamando para briga não, deputado Gabo. God save the king. Coronel, não estamos na Inglaterra. God save the King Kong. E eu vou contar pra você quem é que fez esse espetáculo aí de Rádio Sucupira. As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é do gênio Dias Gomes e a interpretação também é do outro gênio, Paulo Gracindo. E também temos duas pessoas geniais que fazem essa Rádio Sucupira ir ao ar toda sexta-feira. São eles, Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio, que fizeram essa edição maravilhosa. Panorama CBN. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. E no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã, combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda.